Primeira pergunta, qual é o nome da substância e suas aplicações? O nome da substância é gás hidrogênio e é composto por duas moléculas, H2, e possui diversas aplicações, incluindo na indústria química para a produção de amônia. Pergunta 2. Qual é a geometria molecular e justifique a resposta? A geometria molecular do gás hidrogênio é linear. Isso se deve ao fato que a molécula do H2 é composta por dois átomos do hidrogênio ligados por uma ligação simples. Qual é a sua polaridade? A molécula do H2 é apolar, pois os átomos de hidrogênio têm a eletronegatividade similar e a molécula é simétrica. Pergunta 4. Se a molécula é solúvel à água? E sim, o gás hidrogênio é solúvel à água. E apesar de ser uma molécula apolar, o hidrogênio molecular possui baixa massa molar e é capaz de desenvolver em água em pequenas quantidades. Sim. Pergunta 5. Qual é o tipo de interação intermolecular que é realizada na molécula? A interação intermolecular predominante para o gás hidrogênio é a força intermolecular conhecida como dispersão de London. Essa interação ocorre entre as moléculas apolares, como no caso do H2, e é resultado de flutuações temporárias na distribuição eletrônica de moléculas. Pergunta 1. Qual é o nome da substância e suas aplicações? O nome da substância é gás carbônico e suas aplicações incluem a carbonatação de bebidas, uso em extintores de incêndio e etc. Pergunta 2. Qual sua geometria molecular? A molécula de CO2 tem uma geometria linear devido à disposição dos átomos de oxigênio em lados opostos do átomo de carbono. Sim. Pergunta 3. Qual sua polaridade? O CO2 é uma molécula não polar devido à sua geometria linear e simétrica, que resulta em uma distribuição uniforme de carga. Pergunta 4. A molécula é solúvel em água? Sim, a molécula de CO2 é solúvel em água. A solubilidade de CO2 em água ocorre devido à formação de ligações de hidrogênio entre as moléculas de água e as moléculas de CO2. Pergunta 5. Qual o tipo de interação intermolecular realizada pela molécula? O tipo de interação intermolecular realizada pela molécula de CO2 é a interação de polo induzido. Apesar de ser uma molécula não polar, o CO2 pode interagir com outras moléculas não polares, como as presenças nas atmosferas, por meio das forças de dispersão de London. Pergunta 1. Qual é o nome da substância e suas aplicações? A substância H2O é conhecida como água e utiliza uma variedade de aplicações, tais como solvente em processos químicos e biológicos. Pergunta 3. Qual a sua polaridade? A molécula de água é polar devido à simetria na distribuição de cargas elétricas, resultante da diferença de eletronegatividade entre o oxigênio e o hidrogênio. Pergunta 4. A molécula é solúvel em água? A molécula da água é solúvel em si mesma e em outras polaridades, devido à sua polaridade. Pergunta 5. Qual o tipo de interação intermolecular realizada na molécula? A molécula de água realiza interações intermoleculares do tipo de ligação de hidrogênio. Essas ligações ocorrem entre o hidrogênio levemente positivo de uma molécula de água e o hidrogênio levemente negativo de uma molécula de água. O nome da minha substância é amônia e ela é utilizada na fabricação de fertilizantes, fibras, plásticos de produtos de limpeza, de explosivos, entre outros. A sua geometria molecular é a piramidal, porque tem 3 átomos de hidrogênio ao redor do átomo central. Qual a sua propriedade? A amônia ela é caracterizada por ter um cheiro forte e desagradável e ela é muito utilizada para detectar vazamentos, né? A molécula é solúvel em água? A amônia ela é altamente solúvel em água pelo fato de ela ser utilizada em produtos de limpeza. A molécula da amônia ela é uma molécula piramidal e ela é composta de 3 átomos de oxigênio e ligado no meio com uma de hidrogênio. Aí, ó, bem bonitinha pra vocês verem. Essa substância se chama monóxido de carbono.
E suas aplicações são que o monóxido de carbono é um gás inodor, incolor e extremamente tóxico. Ele também é utilizado como um agente redutor no processo de minérios e na obtenção do hidrogênio a partir da água e como matéria-prima para a produção de ácido acético, plástico, metano e formiatos. A geometria molecular do monóxido de carbono é uma geometria molecular linear. O monóxido de carbono tem um oxigênio e mais eletronegativo que o carbono. Como a molécula é linear, a atração eletrônica do oxigênio da esquerda é contrabalanceada pela atração do oxigênio da direita. Como resultado, a gente pode ter uma molécula apolar. O monóxido de carbono é pouco solúvel à água. Sua solubilidade é bastante baixa em comparação com outros gases. O dióxido de carbono, a solubilidade de CO em água é aproximadamente 0,35 gramas por litro de água a 25 graus e 1 átomo de pressão. Portanto, a afirmação correta é que o monóxido de carbono é minimamente solúvel à água. Novamente, o monóxido de carbono interage com moléculas de água principalmente por meio de forças de dipolo, devido à polaridade da própria molécula de CO. Isso resulta em uma solubilidade limitada do CO em água. Olá, a substância que eu queria apresentar é o metano. Bom, ele possui uma geometria molecular tetraédrica, com um átomo de carbono representado pela bola preta, ocupando o centro, e ao redor 4 átomos de hidrogênio. O metano é utilizado como fonte de energia. É uma molécula apolar, pois apresenta 4 ligações simples e também 4 átomos de hidrogênio ligados ao átomo central. O gás é solúvel à água, pois sua molécula possui uma parte apolar e uma extremidade polar, o grupo OH. Como contém apenas átomos de carbono e hidrogênio, o tipo de ligação que se forma é a covalente. Obrigado. Olá, tudo bem? Essa é a minha molécula, e ela é chamada de trifluoreto de boro. Essa substância é utilizada para catalisar em reações de polimeração, esterificação, alquilação, halogenação, sulfonação e entre outros. O átomo de boro nos apresenta 3 ligações simples, como 3 também zonas de repulsão, como também a geometria triangular plana. Essa molécula nos apresenta 3 elétrons na camada de valência, assim como 3 ligantes iguais e 3 ligações. Com isso, ela se torna uma molécula apolar. Esta substância ela é insolúvel em água, se tornando, ao entrar em contato com a umidade ou água, se forma em ácido fluorídrico. Ela é solúvel em uma quantidade de 332 gramas por 100 ml a 0 graus Celsius. O trifluoreto de boro, ele, como eu havia dito, possui 3 ligações simples. E com isso também, ele possui uma força intermolecular de dipolo induzido, o que causa baixos pontos de ebulição e também baixos pontos de fusão.